Bom dia! Hoje a tia vai estar falando para vocês sobre a moradia, né? Nossa aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto. Então, vocês vão abrir aí no livro de geografia e vamos falar sobre a moradia, né? A moradia é um lugar onde a gente mora, o ambiente que a gente vive, né? Que vocês sabem que é um lugar prazeroso de se viver, é um lugar aconchegante. Nós vamos estar falando um pouco sobre esses tipos de moradias, porque existem vários tipos. Então a tia vai estar mostrando para vocês conhecerem alguns tipos de moradias que existem, tá bom? Então, todas as pessoas precisam de um lugar para morar. Pode ser uma casa térrea, um sobrado, um apartamento. Então, quando a tia fala de casa térrea, a tia está falando desse tipo de casa térrea, que alguns aí podem se identificar que já é a sua própria moradia, não é isso? Quando a tia fala sobre sobrado, a tia está falando sobre esse tipo de casa, um tipo de moradia também que existe, o sobrado, não é isso? 2 andares, que também tem algum de vocês aí que tem casas assim, né? Que é o tipo de moradia que você tem. E quando a tia fala de apartamento, a tia está falando desse tipo de moradia. Apartamento, né? São vários andares, né? Que existe também esse tipo de moradia. Então, nem todas as pessoas conseguem viver nesses tipos de moradia. Por isso, instalam-se em um barraco, uma palafita e outro tipo de construção com menos conforto e segurança. Então, olha aí outro tipo de moradia que existe, né? Que a tia falou agora. Barraco. Vocês já viram barraco? A tia vai estar mostrando aqui uma foto de barraco. Então, barraco, né? São casas construídas, né? De lonas ou de tábuas, não muito aconchegantes, mas que algumas pessoas costumam morar. É assim, um conforto e uma segurança não tão boa, né? Enquanto um apartamento ou uma casa térrea, mas mesmo assim existe esse tipo de moradia. E a tia falou também sobre outro tipo de moradia, que é a palafita. É esse tipo de casa aqui. A palafita, elas são construídas sobre a água, né? E aí são madeiras que seguram esse tipo de casa. E ela também é construída com madeiras. Podem observar aí. Então, aqui a tia está mostrando alguns tipos de moradia que existe. E as partes que compõem a moradia são chamadas de cômodos. Por exemplo, a nossa casa. Alguém chega para você, quantos cômodos tem a sua casa? Então, você vai contar. Sala, cozinha, banheiro, né? Quartos. Esses aí são os cômodos que dividem uma casa. Algumas moradias são grandes e outras são pequenas. E outras bem minúsculazinhas, né? A gente costuma de chamar de suítezinha pequenininha, barraquinhos e outros nomes que as pessoas dão em tipos de moradias, porque são bem minúsculas e cabe somente uma ou duas pessoas para morar. Então, assim, e a sua moradia? Como é? A tia apresentou várias, mas a sua, você identificou com qual tipo de moradia desses aqui? Então, aí embaixo nós temos uma atividade, né, que vai pedir para você circular os materiais que foram usados para construir a sua moradia. Então, você vai observar aí, né, quais foram. Tem várias coisas, objetos aí, você vai estar circulando qual desses. Depois, você vai fazer um desenho, né, lá no seu caderno, deixa lá para quando a tia voltar, a tia fazer a correção, né, como é seu tipo de moradia. Então, minha moradia é... Aí você vai colocar se é um apartamento, se é uma casa térrea, se é uma palafita, de todos esses que a tia apresentou aqui, esses tipos de moradia. Depois você vai descobrir, né, qual palavra corresponde lá na nossa cruzadinha. Então lá tem as perguntas e você vai responder embaixo. As partes que compõem a moradia, nós chamamos de quê? Se nós temos uma casa e elas são divididas em partes, como nós chamamos essas partes?
quarto, banheiro, cozinha, que eu acabei de falar. Casa com único pavimento. Sim, aquela casa que a tia mostrou lá, que não tem andares, é somente ela. Como é chamada? E tem várias outras perguntas. Aí você vai lendo e vai descobrindo qual é a resposta, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tenham um bom dia.